Bom, então dando continuidade, né? Nós colocamos em 3D numa axonométrica, perspectiva axonométrica, Ctrl F3. O elemento que me interessava eu coloquei em 3D usando F5, né, antes. A configuração da vista, Ctrl Shift F3, nós mudamos ela para elevação e posicionou a câmera de tal maneira que eu enxergasse o objeto do alto. Tá? Isso não pode ter dúvida. Aqui, 1 representando 100% da medida. A gente deu um OK. Com ele aqui selecionado, arquivo, bibliotecas e objetos. Salvar a seleção como objeto. A janelinha, né, a vista atual dos elementos selecionados, isso é muito importante. A vista que eu estou enxergando vai gerar a vista em planta do objeto salvo. Tá? E isso é realmente muito importante que aconteça. Tá? A vista atual será utilizada como a vista em planta. Isso só vai aparecer se você colocar aqui em elevação. Tá? Isso é muito importante. Em elevação e gira a câmera de tal forma que a posição que você está aqui é, de fato, a parte do alto, ou seja, o topo desse objeto. Por mais que nós desenhamos ele no chão, como se ele estivesse deitado, tá? Muito bem. Como eu já salvei, eu não vou salvar de novo, eu só estou relembrando aqui, né, do vídeo anterior, que é a parte 3 da aula de hoje. Lá na... Vou dar aqui se eu rotacionar, só para vocês lembrarem, né, eu estou enxergando só esse objeto, então Ctrl F5 eu vou enxergar tudo de novo. Aí eu venho e quero inserir essa estrutura nova que eu fiz, né? Eu venho aqui na cadeirinha, entro nas configurações dela, Ctrl T ou um clique duplo nela aqui. Eu vou apertar esse botãozinho aqui de embaixo e vou falar para ele que eu quero carregar outro objeto. No vídeo anterior vocês viram que eu fiz ele com esse nome, né? Mercadão Estrutura. Inclusive pode ver pelo horário aqui, né? Às 10h15, que foi o último que eu gerei. Tá? Esses outros eu fiz durante a nossa aula. Né? Eu fui explicando para vocês lá, fiz uma revisãozinha rápida. Né? Tinha feito uma que deu erro, depois eu fiz ela corrigida. Né? Então aqui, Mercadão Estrutura, é essa última que eu criei, que eu só vi ali no vídeo parte 3. Eu clico nela, é claro que eu vim na pasta, né? Na área de trabalho, na pasta que eu tinha salvo. Mando abrir. Ele vai aparecer agora na lista aqui de bibliotecas incluídas. Como isso aqui são várias vezes a mesma estrutura, né, não tem muito problema, porque no meu caso aqui, para essa aula, eu gerei várias vezes essa estrutura, tá? Mas vai aparecer aqui bibliotecas incluídas, né, os objetos que vocês trouxeram, tá? Que vocês fizeram. Tá? Então a gente tem os elementos aqui, na verdade, biblioteca interna, né? Desculpa. Aqui em biblioteca interna vão ter as bibliotecas que nós incluímos. Essa que foi a confusão. Então, biblioteca interna vai aparecer, você seleciona o elemento. Aqui em pré-visualização você pode alterar, por exemplo, a espessura, igual eu tinha mostrado lá no comecinho do vídeo anterior. Eu vou deixar com 0,30. Na verdade eu vou fazer ela com 2 metros aqui. Desculpa. Vou deixar ela aqui com 20 centímetros. Tá? Deixar ela mais fininha. Vou dar um OK. Na hora que eu clicar, ele já vai inserir para mim, olha lá, o perfilzinho com 20 centímetros de espessura. Se eu entrar nele, selecionado Ctrl T, e alterar esse parâmetro, né, aí sim vou colocar aqui uns 2 metros, olha, ele vai ficar largão. Né? Não é assim a estrutura lá, ela é mais estreitinha mesmo. Vou voltar para o 0,3, isso não tem problema, vocês podem testar. Tá? E tendo o desenho lá da estrutura do mercado,
vai ficar mais fácil para vocês conseguirem gerar esse elemento, tá? Vamos ver isso aqui. Bom, essencialmente é isso que estava faltando, né? O que vocês podem fazer também aí no trabalho, né? Se vocês preferirem, é usar os mesmos procedimentos, mas já colocando, isso trabalhando com laje mesmo, a gente já pode colocar outros elementos. Eu vou até fazer uma coisa aqui que é bem diferente do que o que tem lá no mercado. Tá, mas imagina que eu tenho uma situação que eu tenho uma parede aqui. Tá vendo? E essa parede aqui, ela tem uma espessura diferente. Vocês estão vendo que eu estou desenhando uma laje no chão, tá? Vou colocá-la aqui com 0,1 e vou mudar o material aleatório aqui, só para ele ficar diferente. Tá vendo? Então eu estou desenhando no chão, olha, estou modelando no chão algo que vai encaixar ali nessa cobertura, nessa estrutura que eu estou modelando. Tá vendo? Eu estou usando os pontos. Isso eu poderia estar fazendo na vista em planta aqui também, olha. Ajustando esses elementos aqui. Tá? Então, é como se eu tivesse então aqui dois elementos distintos. Tá? Na hora de gerar minha biblioteca, eu posso pegar esses dois elementos. Então eu posso fazer isso com vários elementos juntos. F5, Ctrl Shift F3. Eu já estou usando perspectiva, né, axonométrica, acônica. Vou colocar aqui na elevação. Eu já sei que a câmerazinha vai ser aqui em cima, que vai me dar. E olha lá. Deixo as coisas 100, 100%. Tem que ficar alinhado 180, 90 graus para ela ficar exatamente uma elevação. Mas eu vou fazer uma pequena correção aqui, que essa laje mais fininha ela está no alto. Então eu só vou configurar ela. Olha só aqui nos parâmetros, eu vou falar, está com 30 aqui, eu vou falar que ela está só a 10 centímetros, deixar ela com uma espessura de 10, tá? Para ela ficar ali internamente da estrutura. Tá? Eu só não posso esquecer de usar o Shift e selecionar os dois objetos que eu quero. E aí eu vou lá de novo para salvar a biblioteca, aí sim com os dois elementos selecionados. Salvar a seleção como objeto. A vista atual vai ser usada como vista em planta, perfeito, é isso que a gente precisa. E vou salvar isso como estrutura mais parede amarela. Eu vou clicar aqui em listar. Antes, eu vou salvar em cima dessa daqui. Tá? É um arquivo que eu tinha feito de teste antes de gravar o vídeo. Então vou aproveitar esse mesmo nome aqui. Tá na minha área de trabalho, aqui na pastinha do curso. Então vou apertar salvar. Deseja substituir, ou eu vou falar que sim, né? Porque eu já tinha feito esse objeto antes. Dou um OK naquela janela ali de configurações, são configurações básicas do objeto. E aí eu começo o caminho de volta, né? Que se eu apertar Ctrl F5, eu vou enxergar tudo de novo. Eu tenho aqui os elementos que eu usei, né, as lajes que eu usei para fazer meu objeto. Vou clicar aqui na cadeirinha. E vou pedir para adicionar um objeto, então, carregar outro objeto. Então, vou dar um OK. A gente clica e ele já vê então a estrutura com a parede, tá vendo? Ou seja, eu posso fazer os elementos avulsos ou eu posso já fazer os elementos compostos. O problema disso é que tudo que eu precisar alterar aqui, eu teria que alterar nessa base feita com lajes e depois salvar de novo na biblioteca e criando novas versões.
Tá? Esse seria o maior problema. Eu consigo alterar alguns parâmetros básicos, como eu já mostrei para vocês, do tipo dimensões básicas, isso, né, não é uma configuração muito avançada. E eu tenho também como escolher os materiais, né? Material 1, material 2, eu poderia alterar essa parte aqui, né? Sei lá, eu vou pegar aqui um concreto estrutural ali, olha lá, ele mudou, então tá? Eu posso mudar a cor da estrutura lá, usando um materialzinho aqui, né? Vou colocar uma outra, sei lá, uma madeira aqui, só para vocês verem então que eu conseguiria fazer ajustes simples desses objetos, tá? Mas enfim, é isso. Tá? Então, mais uma possibilidade de modelar os elementos, né, e vir criando coisas de biblioteca, tá?